ter ouvido falar no shutdown americano, que inclusive aconteceu recentemente. E isso afeta o mercado financeiro, não só dos Estados Unidos, mas também aqui do Brasil. Então nesse vídeo eu vou te explicar quais os efeitos tem para o mercado financeiro, para o dólar, para o índice, para as ações e também para os mercados do contexto americano, né? Que a gente sabe que são os primeiros a serem impactados e geram esse reflexo pra gente. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui, o que é o shutdown americano e por que ele ocorre, efeitos imediatos nos Estados Unidos, terceiro, impactos do mercado financeiro americano, quarto, impactos aqui no Brasil, no nosso mercado financeiro, um efeito em cascata e a conclusão sobre o cenário esperado aí depois que ele acontece, como aconteceu agora recentemente. Então, vamos lá para a primeira parte desse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, tu precisa entender o que é o shutdown americano. E uma explicação bem prática e direta é: um shutdown americano ocorre quando o Congresso dos Estados Unidos não aprova os projetos de lei de financiamento ou resoluções para manter o governo funcionando. Esse é o resumo da ópera. Até o fim do exercício fiscal. E, portanto, isso mostra o quê? Que não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Se não vai ter dinheiro para pagar ninguém, começa a paralisação. E como que funciona essa aprovação aí do financiamento do governo americano? Isso começa do dia 1º de outubro até o dia 30 de setembro do próximo ano. Aí eles têm que fazer novamente o orçamento e esse orçamento feito pelo executivo tem que ser aprovado pelo Congresso. E foi isso exatamente quando acontece o shutdown, é porque o Congresso não quis aprovar de jeito nenhum. E aí que mora o detalhe dessa paralisação, que pode envolver tanto pessoas irem para a rua, quanto pessoas ficarem sem salário, que automaticamente vão ficar sem trabalhar. E quais as atividades são paralisadas e quais não são? As que não são, são aquelas que são consideradas essenciais, como, por exemplo, segurança, defesa, controle de espaço aéreo, essas coisas que os Estados Unidos nunca vai abrir mão. Mas as que são discricionárias ali e consideradas não essenciais, como dados econômicos, que tem data e hora marcada para sair, aqui a gente já começa a ver o que vai impactar um cenário da bolsa, do dólar, do índice, porque estes dados param de ser distribuídos, porque essas pessoas começam a trabalhar em regime de paralisação, literalmente, ou não trabalham, né, que é o mais provável de acontecer por causa da falta do dinheiro para receber o salário. Agora, nesse que aconteceu agora em 2025, nesse shutdown que aconteceu agora, estima-se que 800 mil servidores foram afetados. Então, aí tu já vê, né, que são vários e vários setores que vão ser afetados por isso aí. E aí começa a rodar a bola de neve. E aí como que essa bola de neve começa? Porque o shutdown vai afetar diretamente os indicadores econômicos que a gente acostumou, né, a ver no mercado, que são os dados de payroll, de PIB, CPI, essas coisas que saem, que geram impacto não só nos Estados Unidos, no mercado financeiro lá, mas também aqui no Brasil, passam a não sair. Como, por exemplo, recentemente a gente teve o dia do payroll sem o payroll, porque os Estados Unidos estavam com shutdown. E aí, consequentemente, os outros dados que vão tendo na sequência também, enquanto que os Estados Unidos estiverem shutdown, não vão saindo. CPI, os outros dados de PIB, esses outros dados como um todo não vão saindo. E aí isso gera uma preocupação no cenário da bolsa, do dólar, do índice, porque isso não deixa nenhum tipo de visão para o Banco Central americano. Ele precisa de visão dos dados, ou seja, ele precisa ver os dados para poder tomar a próxima decisão de juros deles. E recentemente agora tinha uma intenção de cortes de juros no período atual que ela simplesmente foi mantida por não ter dados diferentes para sair. Então, o que poderia ser o contrário? Poderia ela sair aquelas intenções de corte de juros se os dados viessem fortes, por exemplo. Então, isso já afeta direto no mercado. E tu vai entender aqui qual
o interesse dos agentes do mercado, né? Quem opera como agente no cenário do day trade, mas também quem opera como um gestor que precisa fazer grandes posições. Então, tu vai entender aqui agora em detalhes. Pelo fato do shutdown afetar os dados, ele também vai afetar o impacto no consumo lá nos Estados Unidos, porque os funcionários vão ficar sem salário, então vai afetar diretamente o consumo. Vai ter uma redução temporária do PIB, inclusive o mercado como um todo precifica a cada semana de shutdown que está paralisado uma perda ali de 7 a 15 bilhões de dólares por cada semana. Então isso vai batendo no PIB, óbvio, a gente sabe que o PIB dos Estados Unidos é imenso, mas quanto mais se prolonga, e na história o shutdown que mais tinha se prolongado foi em 2019, que ficaram 35 dias. Então isso são 4 semanas e pouca, né? Então o impacto ele é grande. E os efeitos nos investimentos públicos e também as contrações de investimentos, né? Porque ninguém vai investir se não tem visibilidade de dados, que é o que começa impactando direto já no mercado quando acontece. E agora a gente vai para os impactos disso no mercado financeiro dos Estados Unidos. O primeiro dele é a reação do mercado antes do shutdown acontecer. Então, existe um mercado que é um mercado de apostas na parte de tudo que pode acontecer, desde catástrofes até eventos como o shutdown americano, que é essa paralisação. Então, antes dela acontecer, já tinham apostas fortes, que inclusive a gente acompanhou aqui no canal, que eu faço uma live todos os dias às 6h30 da tarde, e a gente foi acompanhando a progressão dessas apostas todo dia que a gente estava ao vivo. E a gente viu que cada vez se tornava mais realidade daquilo acontecer. E quanto maior eram as apostas, mais o mercado realizava, ou seja, mais o mercado se protegia para aquele evento ruim que poderia acontecer. Então, isso gera uma pressão de pessimismo no mercado, não só para o mercado americano, mas reflete para o nosso mercado aqui, como refletiu com vários dias antes do evento acontecer de queda para o nosso índice, por exemplo, e vários dias também pressão de alta para o dólar. Então, antes de tudo começar, antes de realmente concretizar, e tu vai entender por que que o mercado se comporta assim. Porque quando acontece, ninguém que tem muito dinheiro pode ser pego de desprevenido. Então, eles já se posicionam antes. Então, tu vai entendendo conforme tu vive esse cenário como um todo. Então, isso começa a aumentar a volatilidade, começa a ter, vamos dizer assim, um aumento dos treasuries lá, dos juros americanos, porque bota mais risco no mercado americano, então ele tem que pagar mais juros para querer se financiar, né? Para as pessoas quererem investir lá, porque está tendo um risco grande, e isso aí vai afetar diretamente a decisão do Fed, como aconteceu agora nesse, e que tudo que afeta a decisão do Fed bate no dólar, bate no índice, bate nas ações, como um todo, no S&P, Nasdaq, Forex, tudo que se mexe de mercado financeiro é impactado pela decisão de juros dos Estados Unidos, porque ela é usada como referência no mundo. E depois, o desempenho das ações não precisa nem dizer nada, né? Quando tem qualquer tipo de instabilidade e de preocupação que vai afetar, inclusive, né? Vai afetar o consumo, vai afetar os dados como um todo que poderiam sair, que dão visibilidade para quem investe em ações também. Quanto menos visibilidade, pior. Pior, no caso, pior é o reflexo, tá? Isso antes, porque tu vai ver que historicamente, a gente tem um dado bem curioso, historicamente, em shutdowns americanos, o S&P, depois que acontece, ele tem um impacto antes, mas depois que acontece, ele sobe. E esse racional, ele é, assim, não adianta ficar tentando criar teorias, é simplesmente porque o mercado ele precifica lá na frente. Então, assim, quando antes de acontecer, o mercado está vendo que vai acontecer. Então ele já começa a realizar ações, realizar tudo que ele tem no risco. E quando acontece, o que acontece? Como ele olha lá na frente, ele já está vendo o dia que aquilo ali vai se resolver. Então ele já começa a comprar as coisas mais baratas.
Esse é um racional comum no mercado quando é uma coisa que tenha previsibilidade desse jeito. É uma coisa que vai se resolver, não vai ficar infinito. Então o mercado já precifica 6 meses à frente e já vê, ó, tá, daqui para lá já passou, entendeu? Então esse é o racional. E foi o que aconteceu no nosso mercado, né, em 2025 aqui agora, quando começou o boato que isso ia acontecer, aquelas apostas que isso ia acontecer, começaram a rolar no mercado, né? Então, inclusive, a gente acompanhou nas nossas lives às 6h30. Então, se tu quiser acompanhar tudo isso em primeira mão, é só te inscrever aqui no canal. Eu sempre trago tudo que está impactando os mercados nas nossas lives. Beleza? E quais os efeitos para o mercado aqui do Brasil? Para os mercados emergentes como um todo, né? E isso gera uma preocupação. Preocupação gera pessimismo. Pessimismo gera queda para ativos de risco e alta para ativos de segurança. Este é um movimento natural. Antes do dado e depois do dado ali começam a ser as correções. Então, quando tu ouvir falar de alguma coisa que é muito ruim para os Estados Unidos, o efeito imediato é uma realização também para as nossas bolsas aqui, para nossa ação, para as nossas ações, para o nosso índice da Bolsa Brasileira, e uma pressão de pessimismo gera dólar para cima num primeiro momento, porque esse dinheiro pode estar saindo de emergentes para os caras não ficarem com muito risco no mercado. E como que eles saem de emergentes? Se eles estão vendendo as ações, para eles saírem daqui, eles precisam comprar dólar para voltar o dinheiro para eles lá, tá? Esse racional aqui, não necessariamente esse movimento no dia que acontece vai refletir com alta para dólar. Por quê? Quando acontece ou quando está muito próximo de acontecer, o dólar não vai ser o ativo de segurança a ser buscado. O que aconteceu agora recentemente, só para te ter uma noção, quem bateu máximas históricas as semanas seguidas por conta disso foi o ouro. Quem ficou fortíssimo, inclusive dias antes e no dia que aconteceu, também foi o ien japonês. Então, assim, esse dinheiro começou a se espalhar para o mundo, saindo de emergentes e também realizando um pouco do que eles tinham nos Estados Unidos e botando em ouro, botando em ien japonês, que é uma outra moeda muito forte, que quando o problema é nos Estados Unidos, ele vira um foco de proteção de capital. E isso gera uma movimentação de realização no mundo inteiro, não é só porque é o mercado do Brasil. Então, isso mostra que a confiança na maior economia do mundo está diminuindo e automaticamente eles pensam em se proteger. E o mercado emergente não é o lugar mais seguro do planeta, porque tem risco fiscal muito maior do que o dos Estados Unidos. Então, ali se mostra um momento bom antes daquilo acontecer para eles se protegerem esse dinheiro deles. Então, quando tu vê dias seguidos de índice caindo, de bolsas caindo e em dias seguidos de proteção sendo buscada antes daquilo acontecer, é um movimento mais natural quando tem uma, vamos dizer assim, uma catástrofe como essa, uma catástrofe financeira próxima de acontecer. Isso vai perdurar depois que acontece? Lembra ali que eu falei? Não necessariamente, porque o mercado precifica o futuro. Ele não quer saber do hoje. Hoje é muito importante, óbvio. Só que ele vê o impacto do hoje no futuro. Por quê? Um gestor, uma grande instituição, ela não pode fazer igual a gente faz. Entrar hoje no dólar comprado e vender às 6 horas da tarde. Ou entrar comprada às 9h05 e vender 9h30. Isso não tem como eles fazerem. Então, por isso que eles precisam fazer posições de médio e longo prazo. Então, o racional base é esse, que tu vai sempre usar essas informações a teu favor, olhando para o que eles precisam fazer. Não é nem o que eles vão fazer, é o que eles precisam fazer. E o movimento natural antes daquilo acontecer não era se proteger? Então, por isso que quando acontece isso, a gente pega várias operações vendendo índice e comprando dólar antes daquilo acontecer. Então, esse só foi um exemplo, né? Mas acontecem inúmeras coisas no mercado que a gente acompanha todo dia aqui. E, então, só para concluir, para te fixar na mente, que o shutdown é uma paralisação parcial do governo americano que gera atraso nos dados, incerteza e impactos no mercado financeiro.
e o mercado, contagiado por isso tudo, são os emergentes, incluindo o Brasil. Então, se tu botar que o shutdown é uma coisa ruim, tu já entende que se isso é o driver do momento e é uma coisa ruim, a principal movimentação que tu tende a fazer é esperar oportunidades para venda de índice e, no caso, antes das coisas acontecerem, com uma saída de capital dos emergentes, uma compra de dólar naquele instante antes de acontecer. Quando acontece, o problema principal é que esse dado em específico, como é uma preocupação americana nos Estados Unidos, o dólar não é o ativo de segurança mais buscado. E qual é? O ouro, o ien japonês e outros ativos de segurança que vão se espalhando pelo mundo para poder proteger o dinheiro. Então, esse movimento a gente usa nas nossas operações no dia a dia.